Eu sou Lucas, um estudante de medicina no meu último ano de residência. Naquela noite, fui designado para um plantão noturno no necrotério do hospital onde eu estagiava. Era um prédio antigo, construído no início do século XX, e há muito tempo circulavam rumores sobre acontecimentos estranhos ali. Não dei muita atenção a isso, afinal, eu era um homem da ciência. No entanto, à medida que a noite avançava, comecei a questionar tudo em que acreditava. O necrotério estava vazio quando cheguei. As paredes eram de um branco sujo, o chão de ladrilho cinza, e o ar estava gelado, com um cheiro de formol que parecia impregnar cada canto do lugar. Comecei minha ronda verificando as salas de autópsia e as câmaras frigoríficas, certificando-me de que tudo estava em ordem. Foi quando notei que uma das câmaras estava ligeiramente entreaberta. Aproximei-me da câmara frigorífica, sentindo um arrepio subir pela espinha. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do meu próprio coração batendo. Ao abrir a porta completamente, percebi que o corpo que deveria estar ali havia desaparecido. Meu primeiro pensamento foi que alguém deve ter cometido um erro, mas quem moveria um corpo sem registro? Enquanto eu tentava racionalizar o ocorrido, ouvi um som baixo e distante, como um sussurro. Segui o som até o corredor adjacente, onde as luzes piscavam de maneira intermitente. A cada passo, o sussurro ficava mais alto, transformando-se em gemidos indistintos. Foi então que eu vi uma figura no final do corredor, uma sombra que não deveria estar lá. Os gemidos se intensificaram, e quando a figura começou a se mover na minha direção, eu congelei. Era um homem, ou o que restava de um, com a pele pálida e os olhos afundados, fixando-me com uma expressão de desespero. Suas roupas estavam rasgadas e manchadas de sangue seco. O instinto me dizia para correr, mas meus pés estavam colados ao chão. Ele murmurava algo ininteligível, suas palavras se misturando com o som do vento que inexplicavelmente começou a uivar dentro do prédio. Em um movimento desesperado, eu me virei e corri de volta para a sala principal do necrotério. Meu coração disparado parecia ecoar pelas paredes. Tranquei a porta atrás de mim, tentando recuperar o fôlego. O silêncio retornou, mas agora carregava uma presença opressiva, como se algo estivesse me observando de todos os cantos. De repente, todos os instrumentos metálicos na sala começaram a vibrar. As gavetas se abriram sozinhas, e as pinças, facas e serras caíram ao chão com estrondo. Uma força invisível parecia estar brincando comigo, testando meus limites. O pavor me dominava, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Procurei o arquivo dos registros de autópsia e descobri um segredo enterrado há décadas. Nos anos 50, o necrotério foi o palco de experimentos macabros realizados pelo Dr. Victor Nielsen, um patologista obcecado por descobrir os segredos da vida após a morte. Ele havia realizado autópsias em pessoas ainda vivas, condenando-as a mortes agonizantes em nome da ciência. O hospital tentou encobrir os acontecimentos, mas os espíritos das vítimas nunca descansaram. Meu colega de plantão, Marcos, deveria estar por perto, mas não respondia às minhas chamadas. Decidi procurá-lo, esperando que ele pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Encontrei sua lanterna caída no chão, ainda acesa, mas Marcos não estava em lugar algum. O medo tomou conta de mim quando percebi que ele também poderia ter sido vítima daquelas forças sobrenaturais. As visões começaram a se tornarem mais intensas. Vi as vítimas do Dr. Nielsen caminhando pelos corredores, seus rostos desfigurados pelo sofrimento. Cada vez que fechava os olhos, suas imagens ficavam gravadas na minha mente. Meu corpo tremia, e a linha entre realidade e pesadelo desaparecia. Sabendo que eu precisava agir, lembrei-me de um ritual de liberação que havia lido nos registros antigos. Corri até o armário de suprimentos e encontrei uma vela e uma caixa de fósforos.
Desenhei um círculo no chão com giz, posicionando a vela no centro. As palavras do ritual ecoavam em minha mente enquanto eu as recitava, a chama tremeluzindo em resposta às minhas súplicas. O necrotério começou a tremer e um vento gelado atravessou a sala. As portas se abriram violentamente e ouvi gritos agonizantes vindos de todos os lados. Uma figura espectral emergiu das sombras, o próprio Dr. Nielsen, seu rosto distorcido por um sorriso maléfico. Ele avançou em minha direção, mas a chama da vela queimou com mais intensidade e sua figura começou a se desintegrar. Finalmente, o silêncio retornou. Os instrumentos pararam de vibrar e as portas se fecharam suavemente. Eu estava exausto, mas aliviado por ter conseguido banir a presença maligna. No entanto, sabia que o horror daquela noite ficaria comigo para sempre. Quando saí do necrotério, o sol começava a nascer. Olhei para trás e vi a silhueta do velho prédio, agora apenas uma sombra no passado, mas sabia que as almas torturadas ainda estavam lá, esperando por justiça. Desde aquela noite nunca mais fui o mesmo. O necrotério havia revelado os segredos mais sombrios, e eu, o último sobrevivente, carrego as cicatrizes invisíveis daquele encontro com o mal absoluto. Sempre fui fascinado por histórias de terror, mas nunca imaginei que me tornaria o protagonista de uma. Meu nome é André, e recentemente decidi investigar um antigo parque de diversões abandonado na periferia da cidade. Ouvi rumores sobre sua história sinistra. Um lugar onde sussurros do passado ainda ecoavam e sombras dançavam sem a luz do sol. Tudo começou como uma simples curiosidade. Visitei o parque à luz do dia, apenas para ter uma noção do terreno. O portão enferrujado rangeu em protesto enquanto eu o empurrava, e o vento assobiava através das estruturas muito velhas. O carrossel, agora imóvel, parecia quase zombar de mim com seus cavalos de olhos vazios. Tirei algumas fotos e prometi a mim mesmo voltar à noite para uma experiência mais imersiva. A princípio, os eventos estranhos eram sutis. Um brinquedo que balançava sozinho, um murmúrio distante que o vento carregava. Mas logo, a tensão começou a crescer. Quando passei pela Casa dos Espelhos, vi meu reflexo distorcido assumir uma expressão que não era minha. Meu coração disparou e saí dali apressado. Em seguida, ouvi risos infantis vindos do carrossel. Aproximei-me com cautela, minha lanterna tremendo na mão. Os cavalos, que antes estavam inertes, agora giravam lentamente, como se um fantasma invisível os estivesse montando. O medo se arrastou pela minha espinha, mas minha curiosidade me empurrou para a frente. Então senti uma presença. Algo ou alguém estava me observando. Virei-me bruscamente e vi uma figura encapuzada desaparecendo entre as sombras das barracas de jogos. Corri atrás dela, mas a cada passo que dava, o parque parecia distorcer ao meu redor, como se estivesse vivo e me guiando para o seu coração sombrio. Os objetos ao meu redor começaram a ganhar vida própria. Um palhaço mecânico em uma das barracas começou a gargalhar, um som metálico e perturbador. Suas mãos, antes inofensivas, agora estavam armadas com facas enferrujadas. A fuga parecia ser a única opção, mas cada caminho que escolhia me levava mais fundo na escuridão do parque. De repente, uma série de visões invadiu minha mente. Vi crianças rindo, brincando, e então, uma explosão de sangue e gritos. A imagem de um homem com um sorriso diabólico cravado em seu rosto, cercado por corpos, foi a pior delas. Despertei dessas visões ofegante, com a sensação de que o parque estava tentando me mostrar algo. Decidi investigar um antigo armazém que avistei ao longe. Dentro, encontrei um altar rudimentar coberto de símbolos estranhos e velas derretidas.
Um velho diário estava aberto, suas páginas rabiscadas com relatos de sacrifícios e rituais macabros. Minha mente lutava para processar tudo aquilo. O parque foi palco de cultos sombrios, e eu estava no meio de um pesadelo real. Enquanto lia, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente, e lá estava ela, a figura encapuzada, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Era como se o passado tivesse se manifestado diante de mim, pronto para continuar o que havia começado. Tentei correr, mas a figura estendeu a mão e tudo ao meu redor escureceu. Despertei em uma câmara subterrânea, amarrado a uma cadeira. À minha frente, um espelho refletia minha expressão de terror. A figura encapuzada se mudou e começou a recitar um cântico, cada palavra reverberando dentro da minha cabeça. O parque não era apenas um lugar de horrores passados. Era um portal, uma conexão entre nosso mundo e algo muito mais sombrio. Com todas as minhas forças, comecei a repetir uma frase que havia lida no diário, um contra-ritual. A figura hesitou, e o ambiente ao meu redor começou a vibrar. Um vento terrível invadiu a câmara, apagando as velas. As amarras que me prendiam afrouxaram, e consegui me soltar. Corri em direção à saída, subindo as escadas e saindo do inferno. Quando saí do armazém, o parque estava silencioso. O sol começava a surgir no horizonte, e eu sabia que havia sobrevivido àquela noite, mas com cicatrizes mentais e emocionais permanentes. Enquanto me afastava, olhei uma última vez para o parque. Sabia que aquilo não havia acabado. O horror que presenciei ainda estava lá, esperando pela próxima alma curiosa ou tola o suficiente para cruzar seus portões enferrujados. Anos depois, ainda acordo no meio da noite, suando frio, com o som distante do carrossel ecoando em meus ouvidos. As sombras do passado nunca desaparecem realmente. Elas apenas aguardam, pacientemente, pelo seu retorno. Essa é uma das minhas breves histórias com o sobrenatural. Em um final de semana, algumas pessoas da minha família resolveram ir para a praia. É uma viagem de mais ou menos 1h30 para chegar lá. Eu trabalhava em um grande hospital de São Paulo. Estaria de plantão no sábado. Consegui até mudar meu horário para entrar mais cedo e sair mais cedo para ir me encontrar com eles. Meu marido resolveu ir na sexta-feira à noite com eles e levar meus 2 filhos para poderem aproveitar mais o final de semana. Eu tive que ficar para cumprir meu compromisso. Sabia que não seria fácil, mas dei uma de corajosa e falei para eles irem e se divertirem bastante. Meu horário seria das 10 da manhã às 4 da tarde, então teria que acordar às 7 horas para me arrumar com calma e sair às 8. Nos despedimos e entrei. Tranquei meu portão e minha porta. Resolvi colocar um colchão na sala e assistir um filme para estimular o meu sono e tentar dormir o mais rápido possível. Deitei no colchão e comecei a ver o filme. Demorei muito para começar a adormecer. Quando isso finalmente aconteceu, senti alguém tropeçando brutalmente no meu pé. Despertei na hora apavorada com o ocorrido, pois eu estava completamente sozinha em casa. Me levantei num pulo, acendi as luzes e peguei meu cobertor. Desliguei a TV e o DVD e fui pro meu quarto. Não consegui mais ficar na sala depois disso. Liguei a TV do quarto em um canal qualquer, só para dar a sensação de não estar só. Me deitei e fiquei apavorada tentando novamente pegar no sono. Já eram mais de 2 horas da madrugada e nada de dormir. Não sei o tempo que demorou, sei que foi muito tempo. Enfim, talvez já quase na hora de despertar, consegui finalmente adormecer. O celular despertou às 7 horas. Me levantei, tomei meu banho e me arrumei rapidamente, querendo sair o mais rápido possível. Fui para o hospital e consegui trabalhar mesmo estando bem cansada pela noite mal dormida. Saí no meu horário
e fui pra praia encontrar minha família. Fiquei bem depois do tropeço que senti, me diverti o restante do final de semana. Nunca mais fiquei em casa sozinha, pelo menos não à noite. Essa minha casa já teve outros pequenos acontecimentos que contarei depois, mas vivemos bem nela, mesmo porque não tínhamos outra alternativa. Hoje não moro mais lá, não por conta desses fatos, foi por opção mesmo. Meus filhos mais velhos e meu genro ficaram depois que me mudei com meu marido e minha filha mais nova, que nós não tínhamos nessa época. Viemos morar em uma cidade litorânea há 1 ano e meio. Essa é uma das histórias que nunca me esqueci e sempre conto quando estamos em alguma conversa sobre coisas do gênero. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.